É nosso convidado nesta noite informativa Francisco Bacelar, vice-presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal. Boa noite, obrigado por se juntar a esta edição, Francisco. E de facto, olhando para as imagens que ainda agora estávamos a ver, isto é um ponto sem retorno a que chegou o mercado imobiliário, é o resultado desse ponto sem retorno? Sim, de certa forma é o desespero a começar a vir à tona, não é? Portanto, as pessoas começam-se a revoltar e a fazer coisas que antigamente não pensavam ou ousavam sequer pensar fazer, não é? É estranho, de certa forma, que estes protestos, naturalmente já marcados há algumas semanas, se sigam ainda assim a uma semana que fica marcada pela apresentação de medidas por parte do Governo, um pacote de habitação que já tinha sido previamente anunciado há algumas semanas e que se concretizou de alguma forma esta semana, ainda que tínhamos agora pela frente o debate no Parlamento, na Assembleia da República. Estranho é que mesmo assim nem esse pacote do Governo tenha feito as pessoas, ou tirar as pessoas da rua, que foi o que aconteceu hoje. Bem, o pacote do Governo, como sabe, desde que foi apresentado, tem bastantes anticorpos, não é? De um lado ao outro da sociedade, toda a gente tem criticado as várias medidas. E com base nisso, é óbvio que se vão formando estes movimentos, como este que hoje conseguiu pôr em prática estas manifestações em várias cidades. Os anticorpos são conhecidos, podemos aqui debatê-los, se tivermos tempo, podemos falar sobre alguns, nomeadamente a questão do arrendamento coercivo. Eu não queria muito abordar porque toda a gente está a falar nisso, mas há mais medidas que, se calhar, até são benéficas para a capacidade de arranjarmos habitação para os portugueses, que é o que está aqui em questão. Porque a habitação há, mas não é para os portugueses. A habitação que está a ser construída neste momento os portugueses não têm capacidade de adquirir. E muito menos agora que as taxas de juros começaram a subir e as taxas de esforço não suportam a capacidade de endividamento que seria necessária. Portanto, nós sabemos que só temos um parque público de 2% de habitação, que é dos mais baixos da Europa, se não o mais baixo. Precisávamos de fazê-lo subir. Há medidas neste pacote que contemplem isso, as tais 26 mil habitações que estão previstas serem feitas, mas das quais para já só estão contratadas, tanto quanto sabemos, 4 mil que já estarão em execução. Daqui até estarem concluídas ainda vai levar imenso tempo e a urgência era para ontem e não para daqui a 3 anos ainda, até porque nos últimos 3 anos isto já estava previsto e não se avançou muito. Portanto, fizeram-se projetos, mas construção mesmo propriamente dita não se tem feito. Agora, é evidente que há ali algumas boas medidas, eu estive a lê-las com atenção, os meus colegas na Associação também, e há ali algumas boas medidas, como sejam, por exemplo, o apoio à renda, portanto, a quem não conseguir pagar a renda poder ter um apoio, o apoio aos financiamentos mediante determinadas condições que também não tenham capacidade. Mas não basta. E uma das coisas que mais podia ajudar e que nós incluímos nas nossas propostas que apresentámos na consulta era a disponibilização de solos, mas também a agilização dos projetos nas câmaras, que é uma das coisas mais... Porque é na construção, na sua opinião, que está... poderá estar a grande parte da resolução do problema? É evidente que sim. Se não houver... Isto é sempre a lei da oferta e da procura. Se há pouca oferta para muita procura, não há volta nenhuma a dar, não há mercado nenhum que E não aguente. será possível resolver o problema da construção só com a contribuição do setor público? Ou será difícil, pelo menos? Será difícil, e estamos a mesmo falar... com as autarquias envolvidas? Mesmo com as autarquias envolvidas, e depois temos que ver que tipo de construção pública é que se faz. Não vamos fazer mais bares sociais, que isso já se fez no passado e sabe-se dos anticorpos que depois criam no futuro na sociedade, não é? Agora, o Estado poderia e deveria, e parece que tem isso previsto para o dia 26, um processo de simplificação dos processos de licenciamento. Ficou adiado para o próximo Conselho de Ministros. Exatamente, salvo 26 de abril, e vamos ver o que é que vai sair desse Conselho de Ministros, mas se saírem daí medidas eficazes que consigam agilizar os processos nas câmaras. Uma das coisas muito importantes era unificar os processos, porque são diferentes em todas as câmaras. Temos centenas de câmaras no país e os processos, a aprovação dos processos é absolutamente diferente de umas câmaras para as outras, às vezes vizinhas, inclusivamente. Portanto, haveria de haver aqui alguma agilização para que as coisas fossem muito mais rápidas, para que também, se calhar, se impedisse alguma corrupção, que também sabemos que de vez em quando existe, não é?
e com isso conseguir-se que os projetos andassem muito mais rapidamente e as construções também. Uma das formas, nós também dissemos na nossa proposta, era a construção das casas modulares, que é uma coisa que lá fora usa-se muito, aqui ainda se usa muito pouco. É uma construção um bocadinho mais económica, muito mais sustentável do que a construção em pedra ou tijolo e muito mais rápida. Se agilizassem solos e a capacidade de a construir é muito maior, porque é feita em fábrica e é instalado no local. E portanto, já sabemos que há diversos problemas. Um deles, por exemplo, quando se fala em construções desse género, as casas em madeira, fala-se logo no problema dos seguros, que as seguradoras que criam problemas a isso. Pronto, o Governo tinha que pensar estas coisas e ver quais são essas contrariedades e criar quadros legais que permitam evitá-los ou conseguir passar por cima deles e resolvendo-os, não é? Olhando para aquela questão que tem sido a grande questão deste pacote de habitação do arrendamento coercivo, é inevitável não falarmos nela, e o Primeiro-Ministro, esta semana, na conferência de imprensa que faz, anuncia que isso será uma medida que terá que ser aplicada pelos municípios. Será possível aos municípios, às autarquias que neste momento já têm tantas competências e está a terminar o prazo, por exemplo, da transferência de competências em várias áreas, ainda conseguir intervir nesta área tão peculiar como é a habitação? Ora bem, pelo menos desta forma, isso foi internamente na Associação, foi fruto de debate ainda um bocadinho amplo e chegámos à conclusão que não. Portanto, aquilo que conhecemos do mercado e que conhecemos do funcionamento das autarquias foi isso que concluímos. Aliás, há duas que disseram que nem participam, já sabemos, não é? Porto e Lisboa. Isso é público. As outras, pronto, cada uma a seu estilo, com certeza acabará por arranjar a desculpa perfeita para não participar ou participar o mínimo possível, não é? Mas isso vamos ver agora no futuro o que é que vai acontecer com cada caso em concreto. Será uma medida cartaz? O Presidente da República disse que sim, não é? Portanto, quem sou eu para contestar, não é? Agora... Olhando ainda para este pacote do Governo e olhando para outra das medidas que também foi mais falada, a questão dos alojamentos locais, qual é a percepção que tem do impacto que o alojamento local tem tido efetivamente naquilo que poderemos dizer que é o retirar de casas para o português comum ou para a pessoa comum que quer alugar uma casa em Portugal? Ora bem, os números falam em 100 mil casas que foram retiradas para o alojamento local. É assustador, tenho que reconhecer que sim. E tem alguns pontos negativos. Mas quem vive aqui no Porto como nós e conhecia a cidade antes de ter sido reabilitada, eu só pergunto, teria acontecido esta reabilitação se não fosse o alojamento local? Não. Continuaríamos a ter uma cidade deserta, abandonada. Eu lembro-me, por exemplo, do Mouzinho da Silveira, antes do alojamento local, Mouzinho da Silveira era uma rua absolutamente vazia. Até era assustador fazer aquele eixo de cá de cima dos Aliados até lá abaixo, às 11 horas ou meia-noite, porque não havia ninguém nas ruas. Agora não, agora as ruas estão cheias. Há comércio, há economia, há muita gente a trabalhar e a ter emprego à custa disso, que de outra forma não teria. Portanto, essa parte é a parte boa. Agora, sabemos que, de facto, tudo que é demais é exagero. E aqui, talvez se tenha exagerado em alguns sítios, mas isso já está a ser corrigido e aceitamos que o Governo queira impedir esse proliferar dos alojamentos locais, mas tudo tem que ter conta, peso e medida e tem que se adaptar a cada circunstância. Por exemplo, uma das coisas que nós defendemos na proposta que fizemos foi que deveria ser visto a nível local, a nível da autarquia, que o Governo deveria dar autonomia às autarquias para decidirem que posição tomavam em relação à percentagem de alojamento local que teriam nas suas cidades, consoante isso já estava o seu interesse económico. Nomeadamente em algumas autarquias como o Porto e Lisboa. Olhando ainda para esta questão que afeta muitos portugueses, e as imagens que estamos a ver são expressivas disso mesmo, nós já aqui dissemos, e o Francisco concordou, que a grande parte da resolução do problema está na construção da habitação, mas isso não é fácil de fazer a curto prazo, pelo menos para já, e há muita gente que precisa de uma casa nesta altura. Nós ainda ontem aqui no Porto Canal dávamos conta de um caso de uma mãe que vive com um filho e que vai ter que deixar a casa onde está, em Vila Nova de Gaia, para ir viver para um quarto. Como é que se resolve o problema das pessoas neste momento? Porque isso é que também o que as pessoas querem saber neste momento e é por isso também certamente que saem à rua. Ora bem, nesses casos eu penso que a Segurança Social, o Estado e a Segurança Social é que tenham que pensar nesses casos. Mas temos notícias de listas de espera infindáveis, por exemplo, nas autarquias, que não é possível suprir.
E temos muitos imóveis do Estado que poderiam ser aproveitados muito facilmente para, pelo menos, suprir essas necessidades imediatas. Não é? Começa por Com aí. algumas pequenas O Estado obras. deveria olhar para Começava ele por aí, próprio. começava por aí. Afinal de contas, o que vemos é que está a pensar noutro tipo de intervenções. Temos que aceitar, porque é o Estado que nos coordena e que nos manda, portanto temos que aceitar. Mas podemos contestar e devemos contestar, e é isso que estamos a fazer. Nós, na Associação, fizemos da forma que podemos através da consulta pública. Os particulares fizeram hoje através desta manifestação. Já sei que há aí outra programada também, não fixei a data, mas sei que há outra. E que outras se seguirão, e depois há a sociedade civil que tem andado toda a comentar este pacote de habitação. E o debate na Assembleia da República, que depois dará um resultado ainda vão para lá as propostas de lei, ainda vamos à ver. lei final. Claro que há um governo de maioria, portanto, em princípio, deve ser tudo aprovado. Mas... Francisco, muito obrigado por ter vindo à Noite obrigado, Frio do Porto Canal e uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Os tripulantes de cabine da EasyJet em Portugal